o projeto Inovações Metodológicas para o Trabalho Social com Famílias no SUAS foi realizada nos últimos 18 meses nos municípios do Litoral Norte, com patrocínio da Petrobras e apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, dos municípios integrantes daquela região, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Somos muito gratos a essas parcerias, sem as quais o projeto não teria se desenvolvido. Não é difícil entender como a proteção da criança depende fundamentalmente da proteção da família. É na família que a criança encontra o apoio para o seu desenvolvimento como ser social, onde encontra as referências para seu crescimento ético, social, afetivo, onde florescem sua cultura e seus valores. E é no trabalho com essas famílias que a sociedade pode abrir a perspectiva de um crescer autônomo, emancipatório para as futuras gerações. Por isso, as políticas de proteção, não apenas social, têm na família o seu principal alicerce. E é no desenvolvimento dessas políticas que vamos encontrando desafios a serem enfrentados, a possibilidade de articulação de diferentes olhares para a potencialização destes resultados. Por isso, a necessidade da articulação das políticas públicas ser centrada na atenção à família e para fortalecer, apresentando metodologias voltadas a essa ligação, foi desenvolvido este projeto. A Maria Ângela é psicóloga, formada pela USP, com mestrado em saúde coletiva pela Escola de Enfermagem da USP. Foi membro do Conselho Gestor do NECA, tendo sido também coordenadora do Comitê de Desenvolvimento de Projetos de nossa entidade. Tendo vivido parte de sua vida profissional na atenção à saúde, tem trazido a experiência da prática do Sistema Único de Saúde para a lógica do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Em sua trajetória profissional, registramos a passagem como colaboradora, técnica ou consultora, entre outras, nas seguintes instituições: FEBEM, Unicef, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Escola de Enfermagem da USP, associações comunitárias, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal da Saúde. Faz parte da equipe do NECA desde 2011 e coordenou, por nossa instituição, alguns grandes projetos, como o projeto Ipojuca, voltado ao trabalho em rede, reunindo 16 municípios do estado de Pernambuco, e os projetos de trabalho social com família, em sua primeira versão na Baixada Santista, desenvolvido entre 2016 e 2017. E essa versão, reunindo os municípios do Litoral Norte, e que produziu essa publicação, esses dois últimos com o patrocínio da Petrobras. Vou passar agora a palavra para a Maria Ângela, que vai nos contar um pouco da sua experiência, da história da construção dessa metodologia e sobre o conteúdo do projeto e da publicação que hoje está sendo lançada. Maria Ângela, então, agora é com você. Obrigada, Celso. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação, por já situar o nosso trabalho aí de um jeito tão objetivo, não é? Eu terminei optando por não falar exatamente de fases ou de jeitos de implantar esse projeto, tanto na primeira quanto na segunda edição, e, em lugar disso, eu achei melhor contar para vocês o percurso que nós, enquanto equipe do projeto, fizemos desde a experiência da sua primeira implantação, em 2015, até o presente momento em que nós estamos hoje lançando virtualmente uma publicação que a gente está chamando de Caderno de Textos do projeto Inovações Metodológicas para o Trabalho Social com Famílias no SUAS. Então, é um momento de celebração, né, do lançamento dessa publicação pelo NECA, com o apoio da Petrobras e as nossas parcerias todas tão queridas, que sem elas a gente não teria desenvolvido e percorrido o caminho que percorremos. Então, eu vou
contar para vocês, assim, passo a passo, eu fui rememorando o nosso trabalho desde 2015 e foi muito bom para mim, diga-se de passagem. Então, eu fui localizar lá atrás, no comecinho, qual foi a primeira pergunta nossa, enquanto equipe, para esse projeto. A primeira pergunta era a seguinte: como trabalham com famílias os profissionais do SUAS? Então, o que nós fizemos em primeiro lugar? Nos dedicamos a estudar as orientações técnicas do PAIF. O PAIF é o Serviço de Proteção Social e Atendimento Integral a Famílias, né? E o caderno é esse aqui, que vocês devem conhecer muito bem. Nós nos debruçamos sobre ele para entender quais eram essas orientações técnicas e como deveriam trabalhar as equipes de PAIF. Veja bem, as equipes de PAIF, que são equipes de proteção social básica, não é? Então, começamos por aí, porque era a publicação que a gente tinha de maior peso, estudamos com muita dedicação, me dei conta agora que está na hora de eu estudar de novo, voltar a ela. E foi muito interessante a gente ter, assim, a gente se apropriar de como deveria ser o trabalho socioeducativo, né, na proteção básica, e também a recomendação, a forte recomendação dos consultores que escreveram essas orientações, de que a gente poderia ou deveria adotar duas metodologias: a pedagogia problematizadora do Paulo Freire e a pesquisação. Então, a gente já ficou muito, nós, enquanto equipe, animadas com este estudo, não é? E aí começamos a perceber que, embora a gente estivesse na proteção básica, as orientações técnicas valem para todos os níveis de complexidade do sistema, do SUAS. E é muito interessante, em muitas situações de que eu dou formação, eu pego, por exemplo, eu estava me lembrando disso hoje, eu pego, por exemplo, o diagrama das ações do PAIF, né? E trabalho, por exemplo, com equipes de PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, média complexidade do SUAS. E a gente faz um exercício de desenhar o diagrama do PAIF. E aí é interessante poder observar que eles variam um pouco conforme as realidades das equipes. E através dessa construção, que é até lúdica, porque a gente desenha, né, a gente vai conhecendo o trabalho dessas equipes durante o processo formativo. Bom, isso posto, fazendo essa grande ressalva, chamar atenção para que as orientações técnicas do PAIF servem para outros níveis de complexidade do sistema, portanto, para a proteção especial, eu iria para a segunda ação que a gente desenvolveu lá atrás, que foi buscar professoras da Unifesp, Campus Baixada Santista, e do NEPFAM, da PUC de São Paulo. O NEPFAM é o Núcleo de Estudos de Família da PUC, que naquela ocasião era coordenado pela professora Marta Campos. Então, a gente fez reuniões com a professora Marta Campos, com a professora Liduína, da Unifesp da Baixada Santista, com a Ana Rojas, que também é da Unifesp de Santos, Priscila Cardoso
e Marlene Isola. Foram as pessoas que a gente conversou muito, buscando debater o tema das metodologias de trabalho social com famílias no SUAS. E no sentido de identificar o que a gente poderia estar trazendo para a formação desses profissionais, tanto da primeira quanto da segunda edição. Claro que lá atrás a gente fez uma edição, depois a gente mudou e ajustou para a segunda edição. Com certeza, se houver uma terceira edição, vamos fazer novos ajustes, porque esse processo é assim, não tem fim, não é? A gente não tem nada fechado, né? A gente vai construindo ao longo do caminho. E nessa primeira edição, que a gente começou com um seminário técnico inicial para sensibilizar as pessoas da Baixada Santista para o tema do trabalho social com famílias, houve o relançamento do livro Familismo, Direitos e Cidadania, Contradições da Política Social, organizado pelas professoras Regina Mioto, Marta Campos e Cássia Carlotto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Marta Campos e Marlene Isola estiveram lá no seminário para relançar esse livro, e ele é muito importante para o projeto. Ele é uma referência muito importante para o projeto e para mim, para a minha formação como profissional que está debruçada a estudar o SUAS. A partir disso, conforme o tempo foi se desenvolvendo, esses contatos nos possibilitaram também conhecer a professora Regina Mioto e a professora Michele Vise, da Federal de Santa Catarina. E elas integram um núcleo com profissionais muito interessantes que tratam desse assunto do familismo, né, como uma lente de reflexão crítica sobre as práticas das equipes, além de fazer uma interlocução entre saúde e assistência social, que tem muito a ver com o meu percurso também. Então, eu acho interessante e importante contar para vocês quais são as nossas referências enquanto equipe, particularmente as minhas, que coordenam o trabalho. Outras referências, pessoas que eu não conheço, mas que eu leio, que são referências teóricas para mim, professora Kelly Regina Dalprá, desse núcleo da Federal de Santa Catarina, né, que se chama NISFAPS, é Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar, Sociedade, Família e Política Social. E uma outra professora que eu também não conheço pessoalmente, mas que é muito referência para mim, é a Solange Teixeira, da Federal do Piauí. Então, isto posto, que eu acho importante referenciar de que fontes a gente bebe, né? E dizer para vocês que essa lente do familismo é uma lente bastante crítica, né? Que eu vou desenvolver um pouquinho lá na frente, quando eu for falar dos textos, tá? Eu faço questão de falar um pouco do familismo, que é muito importante para a nossa reflexão crítica de trabalho social com famílias, e eu vou retomar isto mais à frente. A terceira ação nossa, lá no começo do projeto, foi elaborar um questionário de caracterização das práticas dos profissionais que participariam da formação, né? Então, seus futuros alunos do projeto. E aí eu olhei, para contar para vocês, eu olhei os resultados da primeira edição, da primeira pesquisa, da primeira edição e da segunda. E aí fiz uma síntese rápida, que eu acho interessante vocês conhecerem.
Primeiro ponto, a maioria mulheres. As pessoas que responderam, a gente chama respondentes da pesquisa, na primeira edição, 50 mulheres, 5 homens. Eram 55 pessoas que responderam à pesquisa e fizeram a formação. Na segunda edição, menos pessoas responderam, embora a gente tenha uma turma inicialmente de 54 pessoas. Mas na pesquisa, 36 mulheres, 3 homens. Então, a gente sabe que é uma profissão de mulheres, né? A maioria mulheres. A maioria entre 35 e 50 anos. Em 2015, a gente tinha 37 assistentes sociais, 17 psicólogas e uma pedagoga, enquanto formação básica da turma, né? Em 2019, o ano passado, que a gente repetiu a pesquisa com outra turma na segunda edição, a composição foi diferente, porque assim nós combinamos o nosso GT, Grupo de Trabalho Regional, onde estão representados todos os municípios, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e a Diretoria Regional do Vale do Paraíba, né? Então, é lá que a gente toma as decisões e avalia nossas ações. É um grupo muito importante para apoiar o projeto. Então, a gente decidiu que seria misto. E teria coordenadores de serviços, e teria técnicos que trabalham diretamente com as famílias, né? Então, aqui ficou assim, 28% da turma gestores, 72% técnicos. E, enquanto formação pós-graduação, tanto a primeira quanto a segunda turma tem algumas especializações, é uma turma madura, as duas turmas são maduras, estudam, mas no nível de especializações. Mestrado, na primeira turma, ninguém. Na segunda, 1. E aí eles foram contando, que a gente perguntou muito sobre o trabalho deles, a partir das orientações técnicas que a gente tinha estudado, e eles foram contando, claro que aqueles que trabalham diretamente com as famílias, que eles gastavam muito tempo registrando atividades e em tarefas burocráticas, mais tempo nisso do que no trabalho direto com as famílias. A gente conhece, né? Isso é muito comum nos serviços. Tem tarefas necessárias a serem desenvolvidas, mas a gente também sabe que tem outras que poderiam ser abolidas, simplesmente. Na turma de 2019, essa turma atual, que vai se formar ainda, eles revelaram mais tempo de trabalho com famílias do que na primeira turma. O que a gente também percebe como tendência é atendimento particularizado, em detrimento do atendimento em grupo. Isso acontece também nas acolhidas e nos acompanhamentos. Então, o modelo é muito modelo de atendimento individual. As ações coletivas deixam a desejar. Claro que isso foi nos orientando para os conteúdos dos módulos formativos. Esse é um ponto fundamental, né? Cadê? Trabalho com grupos e com comunidades. Bom, quanto àquelas oficinas com ênfase na reflexão, convivência e ação, que são as oficinas propostas pelas orientações técnicas do PAIF, na primeira turma, ninguém conhecia. Isso nos chamou bastante atenção. Elas eram praticamente desconhecidas em 2015 pela turma da primeira edição. Já agora, em 2019, a segunda turma, já aparecia maior conhecimento, né, das oficinas. Embora não se tivesse clareza, a gente trabalhou muito isso, o que quer dizer oficina com ênfase na reflexão, na convivência ou na ação?
né? Então, esse foi um conteúdo muito interessante que a gente desenvolveu, já desde a primeira edição, mas fortaleceu na segunda. Quanto ao tempo de duração dos acompanhamentos familiares, que em geral são particularizados, não são em grupo, a turma aponta que duram entre 6 meses e 1 ano. Mas também há outras indicações de muitos que dizem assim, olha, a gente nem tem horizonte de término. Por quê? Né? Porque faltam serviços, faltam benefícios, a gente não tem os recursos suficientes para apoiar as famílias e alcançar os objetivos propostos pelo plano de acompanhamento familiar. Isso, de um lado, na rede socioassistencial, e de outro também, nas redes intersetoriais também, o mesmo. Faltam serviços para atender a população que necessita deles. Bom, outro aspecto, metodologias. Já que a gente faz uma formação de metodologias, a gente tinha que fazer esse levantamento com as pessoas. E na primeira edição, em 2015, dos 55, olha que interessante, apenas 14 indicaram que utilizavam metodologias. A gente não sabe como, a gente não sabe, não pesquisou que apropriação eles tinham naquela altura das metodologias referidas, mas referiram as seguintes metodologias: PIA, Plano Individual de Atendimento, PAF, Plano de Acompanhamento Familiar, Cartografia Social, Abordagem Sistêmica, Abordagem Psicossocial, Problematização de Paulo Freire e Pesquisação. Como eu disse, não sei, não estudamos o grau de apropriação dessas metodologias, dessas teorias e metodologias. Né? A gente não aprofundou aí. Mas 14 profissionais indicaram que utilizariam, ou utilizavam, melhor dizendo, uma delas. Já agora, em 2019, nos chamou muito a atenção que não foram indicadas metodologias. Foram apenas indicadas técnicas. E as técnicas indicadas são rodas de conversa, dinâmicas de grupo, palestras, tempestade de ideias, vídeos e histórias de vida. Entendem por que é que eu estou dizendo que é uma referência de técnicas e não de metodologias ou de abordagens metodológicas? Certo? Bom, por último, a gente, para essa pergunta, né, como eles trabalham, como trabalham as equipes técnicas no âmbito do trabalho social com famílias, PAIF e PAEF, nós fizemos também buscas bibliográficas para identificar metodologias. Então, identificando artigos científicos, fizemos algumas buscas, né? Então, desenvolvemos alguns estudos aí, antes de iniciar ou até de detalhar os conteúdos que a gente iria trabalhar na primeira edição, né, de 2015. E a gente identificou nesse processo, que processo? De conversa com as professoras e de busca bibliográficas, de conversa com outros colegas do NECA e colegas de fora do NECA, a gente escolheu 9 metodologias. E eu vou apenas indicar agora quais foram, sendo as 5 primeiras, ou tendo sido as 5 primeiras, levadas em formato de oficinas no primeiro seminário técnico da edição de 2015.
Então, são elas. Primeira, metodologia da rede Não Bata, Eduque, que é uma metodologia de prevenção de violência doméstica contra crianças e adolescentes. E eles fizeram uma mescla de algumas metodologias, acho que é interessante dizer isso, trabalhando com comunicação não violenta, educação positiva, mediação de conflitos e promoção do respeito e empatia entre as partes. E isso resultou numa oficina, coordenada pela Márcia Cristina Machado de Oliveira, da rede Não Bata, Eduque. A segunda metodologia foi a cartografia das relações familiares e comunitárias, que utiliza técnicas de teatro e artes plásticas para construir uma cartografia das relações familiares e comunitárias. E quem coordenou essa oficina no seminário foi o Raul Araújo. A terceira metodologia foi a do construcionismo social, e foi coordenada pela Beth Machado, nossa colega de equipe do NECA, e pela Roseli Righetti. A quarta metodologia, que foi levada também como oficina, reuniões socioeducativas com famílias. Quem trabalhou essas reuniões, esse método, foi a Cecília Ferrari França, que naquela época era da Fundação Tid Setúbal. E eu cheguei a participar de uma reunião com famílias para conhecer o método. E, na sequência, eles publicaram um guia com 17 reuniões socioeducativas muito interessantes, que abordam várias políticas públicas, que são fundamentais para as famílias, e esse guia foi publicado. Eu devo tê-lo em arquivo digital, se alguém quiser, eu posso disponibilizar. A quinta e última oficina do seminário levou a metodologia de fortalecimento do protagonismo familiar através da autoria e registro de narrativas familiares. É interessante porque é uma experiência metodológica que resultou, naquela ocasião, na publicação de um livro feito pelas próprias famílias. E esse livro se chama Quem Somos? Fatos e Relatos. Então, as famílias, nessa maneira de trabalhar, né, nesse método, são vistas e são fortalecidas, né, como autoras de suas próprias histórias de vida. E resulta num produto que é um livro. Né? E a Maria Cristina Schilling-Zeumanowitz foi quem coordenou essa oficina no seminário. Como eu disse, foram 5 oficinas. Além dessas 5 metodologias, a gente escolheu, na época, a intervenção de rede de Lia Sanícola, que até hoje é dada pela Maria Luísa Ventura Pereira Soares. Aliás, é Pereira Ventura Soares, né, Malu? Eu vivo trocando o nome da Malu. A gente também escolheu uma metodologia de narrativas familiares da professora Ana Rojas Acosta, da Unifesp Campus Baixada Santista. A 8ª metodologia, grupos operativos de Pichon River, com a professora Maria Leila Montiani Palma, que até hoje é formadora do projeto, e já participou da 2ª edição também, tal qual a Malu. E, por último, a metodologia do teatro do oprimido e contação de histórias, que, na época, a gente conversou com a professora Érica Cecília Soares Oliveira, da Unifesp, campus Baixada Santista, mas ela não pôde, por alguma razão,
participar do projeto, assim como a Ana Rojas. Ou por algumas questões de saúde, eu não me lembro bem, Ana. Bem, isto posto, eu acredito que vocês tenham, que eu pude dar uma visão genérica das metodologias que a gente selecionou na ocasião. E aí, eu diria que a gente foi ajustando isso, a gente foi experimentando, né? Eu vou, ao final, dizer também quais são as metodologias que a gente está trabalhando atualmente. E é importante também contar para vocês que entre a experiência da primeira e da segunda edição, a gente foi trazendo novas perguntas, né? Porque a gente não para de se perguntar coisas, de duvidar, de refletir criticamente. Acho que essa é uma característica importante da nossa equipe. E aí a gente agregou, a gente foi saindo dessa coisa do como você trabalha, como as equipes trabalham, que é uma coisa mais das práticas, né? E refletindo mais criticamente em relação aos objetivos e diretrizes da política nacional de assistência social. Então, a gente já trouxe para compor esse panorama, esse cenário de formação e de leitura crítica, a pergunta: as práticas de trabalho social com família no SUAS estão de acordo com os objetivos e diretrizes da PNAS? E a terceira pergunta, que seria não é, né? As práticas de trabalho social com famílias no SUAS estão articuladas com a dimensão ético-política do campo da assistência social? Então, a gente, com o passar do tempo e o acúmulo das experiências, nós fomos ampliando mesmo a nossa reflexão, buscando integrar as três dimensões, né? Ético-política, teórico-metodológica e técnico-operativa. É um grande desafio. Nós estamos trabalhando nisto. Não temos isso pronto. Mas saibam que é uma grande preocupação nossa. É um grande desafio para todas nós. Então, eu queria, antes de chegar, eu já estou chegando lá no caderno de texto, mas eu queria dizer para vocês o que a gente refletiu nesse percurso em relação aos profissionais com os quais a gente veio trabalhando, conhecendo, trocando, né, se ligando efetivamente. Então, o que a gente identificou de muito importante? Primeiro, que esses profissionais se sentem especialmente despreparados para o trabalho com grupos. Esse é o primeiro ponto. Seja trabalho em grupos, na acolhida, no atendimento, no acompanhamento, nas oficinas e nas ações comunitárias. Segundo ponto, eles não estão habituados ao planejamento das ações técnicas. Eles terminam vendo o planejamento como perda de tempo. Eu acredito que sabe, um moedor de carne da rotina de trabalho lá na ponta? Então, tudo que é planejamento é sentido, eu não estou dizendo que por todos, mas por muitas pessoas, como perda de tempo. Existe uma grande dificuldade, uma grande resistência em trabalhar com o planejamento. Não há a percepção de que se a gente gasta um tempo agora para planejar, por exemplo, oficina, depois ela está planejada, a gente vai reproduzindo e ajustando a cada situação, né? Então, a gente conhecimento acumulado, é registro de trabalho, é planejamento, que serve, né,
que fica e vai sofrendo modificações ao longo do tempo, como qualquer planejamento, né? Exige replanejamento. Terceiro ponto. Eles também mostram muita dificuldade em identificar as suas práticas à luz de referenciais teórico-metodológicos. De novo, eu quero deixar claro, não estou dizendo, não estou generalizando para todos, eu estou falando que é uma tendência. Muitas pessoas nos falam sobre isto, né? Me desculpem aqueles que têm clareza, estudam acerca dos seus referenciais teórico-metodológicos. Claro, não estou generalizando a esse ponto. Eu estou marcando como uma tendência, né? Quarto ponto, eles não têm formação especializada, salvo exceções, de novo, para lidar com determinadas violações de direitos. Esse é um grande nó. E essa violação de direitos é mais do campo do abuso e exploração sexual e violência doméstica, especialmente no trato com o agressor. E último ponto, importante também da gente identificar e conversar sobre isto, é a hegemonia do modelo clínico, de um lado, e do estudo social de caso do outro, em detrimento de ações coletivas e comunitárias. Bom, essas reflexões, em síntese, ao longo do tempo, resultaram na escolha de 6 temas, no caso, metodologias, para os 6 módulos formativos do projeto, cada módulo com uma carga horária de 16 horas. Então, para vocês terem uma ideia de duração e carga horária da formação, ela vai totalizar 96 horas, porque são 6 módulos, né, de 16 horas cada um. Nós aqui com a segunda turma, a segunda edição, nós fizemos 5 módulos. E depois a pandemia nos atravessou assim. Então, nós temos que fazer o 6º módulo, que não foi feito ainda, e vai ser feito pelo Lucas Carvalho, que é da nossa equipe de NECA, mas ele ainda não deu o módulo. Ele mandou o texto dele para o caderno, mas ele ainda não deu o módulo. Certamente será virtual para a turma do projeto. Bom, esses módulos formativos, eu vou indicar quais são eles. E depois a gente vai passar para a publicação. O módulo 1, a gente chamou de alinhamento conceitual sobre a política nacional de assistência social e o trabalho social com famílias no SUAS, com ênfase na dimensão ético-política. Quem deu fui eu e a Maria do Carmo Crean. O segundo módulo, a abordagem de rede de Lia Sanícola para o trabalho social com famílias no SUAS. Foi dado pela professora Maria Luísa Pereira Ventura Soares, Malu. A terceira, ou melhor, terceiro módulo, tratou das metodologias participativas, com ênfase nas ações coletivas, nos diferentes níveis de proteção social. Professora Fabiana Fadu, de BH, de Belo Horizonte. Vejam como que a gente foi, né, a partir do conhecimento das realidades, né, foi trazendo as metodologias. O módulo 4, grupos operativos de Pichon River, com a professora Maria Leila Montiani Palma.
que foi inclusive nossa supervisora de equipe durante um ano inteiro, supervisora de equipe NECA. Trabalho inesquecível esse. O quinto módulo, PAIF-PAEF, porque a gente percebeu que tinha ficado um buraco aí na formação, lá no começo, então a gente chamou a professora Janice Merigo, de Florianópolis, para dar esse módulo. E o último, sexto e último módulo, que vai ser dado ainda pelo Lucas Souza de Carvalho, se chama Trabalho com Famílias, Metodologias e Experimentações que nos aproximam deste público. Bom, isto posto, eu diria para vocês, vamos aos textos? Eu vou contar um pouquinho para vocês acerca do conteúdo da publicação, que é essa aqui, ó. Caderno de textos do projeto. A gente deu esse nome porque cada professor, professora, escreveu um texto a partir da sua experiência de formação no projeto para essa turma e para quem se interessar por esses conteúdos. Então, a gente está lançando hoje, virtualmente, esse caderno. Vocês podem entrar no site do NECA, que eu acho que o Celso deve pôr aqui no rodapé da tela, o site do NECA e o site do próprio projeto. Está aqui, ó, né? Vocês podem ver. O site do NECA é www.neca.org.br e o site do projeto é www.necatrabalhocomfamilias.org/biblioteca. Por que eu estou pondo /biblioteca? Porque se vocês entrarem nesse link, vocês vão direto no caderno. Porque foi a última postagem que a gente fez no site. Então, se quiserem entrar por lá, tanto faz entrar por um ou outro site. Mas lá, quem quiser se inteirar dos materiais que nós utilizamos, apresentações das professoras, textos de apoio, módulo a módulo, está tudo lá, na biblioteca. Vocês vão indo do quinto, quarto, terceiro, até o primeiro módulo, tá? Bom, então, agora eu vou... Seria a minha fala final, né? Espero que eu não esteja extrapolando o tempo. Se estiver extrapolando, o Celso me avisa. Mas eu gostaria de comentar um pouco cada texto com vocês. Eu gostei muito do produto, do resultado, porque são textos autorais e originais, especialmente feitos para essa publicação, a partir da experiência de formação do projeto. Então, vamos lá. Ele tem uma outra organização, uma outra ordem, diferente dos módulos, mas não tem importância. Eu vou aqui seguir agora a ordem dos textos, tá? Então, eu diria o seguinte para vocês. O primeiro texto se chama Concepções Fundantes do Modelo Brasileiro de Proteção Social e o Trabalho Social com Famílias. Avanços e Contradições. É um texto meu com Maria do Carmo Crean. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai discutir o modelo não contributivo, né? O modelo brasileiro de proteção social, e vai identificar algumas contradições. Até na própria Constituição, né? Que tem sua tradução no modelo brasileiro. E também a gente
chama atenção para a política de assistência social como uma política plena, não é? Uma política que não é transversal, uma política que não é, compensatória e não é socorrista. Em que pese, eu tenho conversado com algumas pessoas e compartilhado a angústia do momento que nós estamos vivendo, de crise sanitária, crise política, crise econômica, né? Que onde a assistência social é linha de frente, mas já, e não é de agora, só se agravou o retrocesso, né? A gente já está vivendo um retrocesso muito grande em relação aos avanços que conquistamos ao longo desses anos todos, 14 anos de SUAS já, e, enfim, como lidar com isto, né? Sem desmontar, sem desmoronar. Então, a gente tem que entender que, embora esse seja um momento de política socorrista, que nós estamos no momento emergencial, nós vamos recuperar os avanços que fizemos, reconstruindo nossas práticas no SUAS. Eu acredito nisso. Bem, e uma outra, e aí agora eu retomaria a questão do familismo, que está muito bem apresentado, dentre outras questões. Eu não vou fazer resumo de texto aqui, né? Só estou chamando a atenção em relação a alguns conteúdos que me parecem importantes e que são motivadores, né? Eu espero que sejam motivadores para vocês lerem, estudarem o material. Estou com segundas intenções, né, como se diz. Motivar todo mundo para buscar o material e, enfim, estudar e dar retorno para a gente. Nós estamos à disposição. Eu adoro trocar opiniões e receber críticas positivas e negativas. Negativas no sentido de que elas doem, mas críticas sérias, né, que nos fazem crescer e avançar. Então, eu queria dizer que a questão do familismo está colocada aqui nesse primeiro texto a partir da referência da professora Regina Miotto, que fala de um jeito muito claro o seguinte: quando a gente olha as práticas de trabalho com famílias, a gente claramente identifica duas tendências em luta, em oposição. A tendência familista e a tendência protetiva, segundo a professora Regina. E que isto me abriu a reflexão, né? E é uma lente que eu uso o tempo todo para conversar, elucidar, transformar as práticas de trabalho, ou pelo menos colaborar para a transformação das práticas de trabalho com famílias. Bom, voltando a isso, o que é familismo, em síntese, né? Tendência familista é uma tendência muito forte, muito facilmente identificável, de sobrecarregar as famílias, responsabilizando-as, culpabilizando-as pelos problemas que as levam a procurar o serviço de assistência social. Então, há uma sobrecarga, uma responsabilização, uma culpabilização da família, entendendo que a família é incompetente, é disfuncional, é insuficiente. Insuficientes somos todos, né? Num sistema tão espoliador e injusto como o nosso, né? As famílias vulneráveis
estão desprotegidas. Então, a gente tem que fazer essa leitura, não partir de um referencial pessoal burguês, avaliando como incompetentes ou disfuncionais famílias que buscam apoio na assistência social. A gente tem que fazer essa leitura, entendendo que é muito comum essa prática familista, de sobrecarregar a família e desresponsabilizar o Estado. Por outro lado, a tendência protetiva é uma tendência de garantia de direitos. Cabe ao Estado a responsabilidade de apoiar as famílias que não têm, por uma razão ou por outra, condição de cuidarem de si e dos seus membros. Então, de uma forma geral, o parâmetro é este. Nossas práticas são familistas ou protetivas? Nossas práticas responsabilizam as famílias de uma forma inadequada, equivocada, ou partem no sentido de uma compreensão de como essas famílias vivem, o que elas pensam, discutindo com elas as realidades familiares e sociais, e acionando, né, os recursos do Estado para apoiá-las nas suas necessidades sociais. Bom, isto posto, eu passaria para o segundo texto, que se chama A Referência e Contra-Referência no PAEF-PAEF, alguns apontamentos. Esse texto é da Janice Merigo, com a Rosana Fonseca. E é muito, trata de um nó crítico muito importante no SUAS, que são as relações, a interlocução entre os serviços de proteção social básica e de proteção social especial, de média e alta complexidade. Porque o que a gente percebe é que as pessoas se fecham no seu âmbito de atuação, né? A gente fala das caixinhas, que a gente não abre as caixinhas, né? E não conversam. E fica uma troca de responsabilização também. Não, esse caso não é meu, é teu, não é de quem que é. E a escuta não se desenvolve suficientemente para a gente depois até dizer, bom, essa família estaria melhor atendida na saúde ou na assistência social, etc. Bem, o terceiro texto se chama Metodologias Participativas, com ênfase nas ações coletivas e oficinas de reflexão, convivência e ação, com vistas à sua articulação com os objetivos e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. Fabiana Fadul. Bom, aqui a Fabiana traz considerações muito importantes, chamando a nossa atenção, sensibilizando para a importância de utilizar metodologias participativas com ênfase em ações coletivas, porque vejam bem, a gente trabalha muito a partir do modelo individual, né? Sendo que, como ela diz, a participação remete ao social, portanto, ao coletivo, portanto, a direitos, né? Então, a gente não vai trabalhar com direitos deixando de lado a dimensão do coletivo. O que mais? Então, esse debate, né,
da participação, e com ênfase nas ações coletivas, está muito bem colocado aqui no texto, e aí ela vai tratar de nos esclarecer as oficinas propostas pelas orientações técnicas, o que são essas ênfases, né? Na reflexão, na convivência ou na ação. E, além disso, o que seria uma oficina de trabalho psicossocial, que ela constrói muito com a professora Maria Lúcia Miranda Afonso, que não pôde estar participando da segunda edição, mas participou da primeira. Aí a Fabiana veio no lugar dela. Bom, depois do texto da Fabiana, a gente passa para o texto número 4, que é a abordagem de rede da Lia Sanícola. Influências teórico-metodológicas e aspectos técnico-operativos do método. Esse texto é da Malu, professora Maria Luísa Pereira Ventura Soares, e meu. Então, a gente expõe aqui, de uma maneira bastante interessante, a abordagem, desde os fundamentos dela, passando pela caracterização de redes sociais primárias e secundárias, falando da dinâmica, da estrutura e da função das redes, e chegando nos aspectos metodológicos da abordagem. Então, a gente fala dos 5 passos do método e fala de como fazer um mapa de rede social da família, com a família. E tem aqui uma ilustração de mapa e os instrumentais mínimos como anexos, tá? Daí vem o penúltimo texto da Maria Leila Montiani Palma, sobre Henrique Pichon River e os grupos operativos. E a Leila traz, assim, de uma forma muito clara e sintética, conceitos como grupo e não grupo, pré-tarefa, tarefa, e algo que ela sabe que eu gosto muito, que é a escala de avaliação do processo grupal, através de 6 vetores, que a gente trabalhou na formação, que pode ser utilizado até numa reunião de equipe, sabe? E ela explica rapidamente, sinteticamente, mas trabalhamos muito no módulo, os 6 vetores. Relembrando, pertença, cooperação, pertinência, comunicação, aprendizagem e tele. Finalmente, o 6º texto é do Lucas, que vai dar ainda a oficina, como eu já contei para vocês, se chama Práticas do Trabalho Social. E eu vou apenas terminar minha exposição lendo uma frase dele, que é a seguinte: conceitos e metodologias são construções muito importantes, especialmente quando se referem às práticas e campos em que atuamos. Dizem sobre de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. São como mapas ético-políticos, mas não são os mapas que percorrem os caminhos. As trilhas são feitas por pessoas. É também muito importante prestarmos atenção nas e às pessoas, quando ficam motivadas ao compreenderem as rotas, quando se cansam e esmorecem ao atravessarem áridos terrenos, quando se perdem ansiosamente atrás de atalhos,
quando se frustram ao projetar imaginários oásis. E assim, eu termino o que eu pensei que seria interessante trazer para vocês hoje e estou disponível para iniciar um bate-papo, para eu responder perguntas, se eu puder responder as perguntas, mas que vocês possam comentar, perguntar, problematizar. Eu estou aqui à disposição, Celso. Então, a gente recebeu... Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando o som? Eu estou ouvindo. Então tá bom. É que a gente aqui nunca sabe, né? Então, eu vou passar aqui um comentário da Malu para você ver e responder, né? Assim, você nos disse que os cursos foram elaborados a partir do olhar e refletir sobre a necessidade dos profissionais. Gostaria que você comentasse da avaliação dos alunos sobre a formação. Eu acho que é um ponto importante para a gente discutir agora, para você contar, né? Malu, companheira de percurso. Interessante sua pergunta, eu acho oportuna, porque a gente, e você sabe disso, após cada módulo, ao final dele, a gente faz uma avaliação. Então, faz uma avaliação mais lúdica, né, direta, olho no olho com as pessoas, mas também recolhe um formulário, especialmente confeccionado pelo... fizemos um formulário de avaliação que ele se repete, a gente usa todo o término de módulo. E as avaliações dos profissionais, especialmente dessa segunda turma, que eu acho que a gente amadureceu muito, são avaliações muito positivas. Eles, de fato, refletem sobre essa falta de norte, do ponto de vista metodológico, de como é interessante fazer uma formação dessa, em que a gente visita. Claro que a gente não se forma em todas as metodologias, mas a gente entra em contato com várias propostas. E, particularmente, a abordagem de rede da Lia Sanícola foi avaliada como uma metodologia muito inovadora trazida pelo projeto. Assim, acho que foi a metodologia mais bem avaliada do ponto de vista de novidade, de inovação, de algo que eles não conhecem, embora seja uma metodologia complexa e exigente, mas eu costumo sempre falar, né, Malu? Gente, não precisa, não é para usar essa abordagem com todo mundo, a gente escolhe uma metodologia para uma determinada situação, para um determinado atendimento de determinada família, né? Ou grupo de famílias. Então, por isso que a gente passeia, né, por algumas propostas, a partir de todo o estudo que a gente levantou, e eu penso, não sei se eu respondo suficientemente ao que você está me perguntando, mas eu diria que a segunda edição, a avaliação dos profissionais que dela participam, é muito positiva de uma forma geral e nos dá um feedback muito interessante do percurso percorrido. Por isso que eu fiz esse caminho agora. Eu mesma revi meu percurso, não é? E contei para vocês, porque não é um percurso, assim, mal feito, não. A gente fez com muita dedicação. Muito bem. O José Carlos Sturza de Moraes, quando você falava sobre familismo, ele fez esse comentário que eu acho que daria para você também avaliar se é esse o caminho. Exato. E já encontrei referências tentando positivar o termo, remetendo para a centralidade da atenção não ao indivíduo, e sim ao grupo familiar. Na verdade, tal lógica
mais com a criminalizar o social. Não sei se você tem alguma coisa a comentar a respeito. Zé Carlos, obrigada pela pergunta. É uma pergunta desafiadora no sentido da reflexão. Eu te diria o seguinte: o conceito de familismo que a gente utiliza, né, e que é um conceito de uma italiana chamada Chiara Saraceno, onde foi estudar Marta Campos, Regina Miotto, elas estiveram lá na Itália, trouxeram essa referência para nós aqui, e é um conceito crítico, no sentido de que, da família, eu acho que essa leitura que você está trazendo, eu não conheço, tá? Distorce o conceito de familismo que a gente utiliza. Não sei se fica claro o que eu estou lhe dizendo. Porque familismo, nessa vertente, né, é um conceito crítico no sentido de uma prática que responsabiliza, culpabiliza o grupo familiar, em detrimento, né, do Estado, e detrimento no sentido assim, ele fica subsidiário, ele fica secundário, o Estado só entra quando a família falhar. Então, é uma ideologia, uma maneira de perceber que não é social, não é da teoria crítica, teoria social crítica. Uma transferência de responsabilidade, assim, seria isso? Sim, sim. Então, eu não entendi bem o que você colocou como criminalizar o social. Eu não entendi. A família, eu acho. Acho que ele falou sobre, assim, criminalizar a família. Quando a família não dá conta, a minha interpretação do que ele disse. Então concordamos. Atribuir à família, como recentemente aconteceu lá em uma manifestação do presidente da República, falou, vai cobrar do seu governador, como se a responsabilidade não recaísse, não fosse dele. Eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho que é uma coisa que a gente conversou esses dias e que acabou não aparecendo. É sobre o projeto em si, quer dizer, não a publicação, mas uma coisa que eu achei muito interessante nesse projeto é o passo seguinte, quer dizer, você fez uma formação com um grupo bem heterogêneo, de técnicos de todos os municípios, e eles vão levar isso para o conjunto das equipes que vai fazer o desenvolvimento dos trabalhos daqui para frente. Mas eles não vão ser replicadores ou não vão ser, como se diz, facilitadores. Você criou um outro termo, usou uma expressão que eu não estou habituado, e gostaria que você falasse um pouco a respeito, que eu achei muito interessante. Legal, Celso. Acho que a gente pode fazer esse bate-papo, é muito agradável para mim, do que falar. Assim, a exposição sempre é mais árida, né? A gente fala sozinho. O bate-papo é muito mais profícuo, não é? É gostoso, né? Assim. Sem dúvida. Eu não comentei mesmo, mas eu vou trazer aqui o seguinte: na segunda edição, a terceira etapa do projeto, quer dizer, depois do seminário inicial, depois da formação de 96 horas, a gente tem uma etapa, que seria a última etapa, que é da reedição de conteúdos e experiências adquiridas durante os módulos formativos. E a gente chama de reedição, ou nos referimos aos nossos alunos como os reeditores e reeditoras do projeto, para nos contrapormos ao termo muito utilizado de multiplicadores. É muito comum falar, então ele é um multiplicador do projeto tal, do programa tal. Agora, a gente entende, na nossa área, o grau de complexidade é tal que multiplicação envolve replicação, né? É uma coisa de repetir. E não é absolutamente o nosso caso. A gente trabalha numa área de uma complexidade imensa. As pessoas que fazem a formação são
profissionais de muita experiência, né? E eles vão levar para os seus colegas de equipe, como você disse, né? Os colegas de equipe e até de outras equipes, de outras políticas, se a gente conseguisse, ou vier a conseguir avançar para levar para fora do SUAS, né, esse material, eles vão reeditar essa formação, eles vão fazer do jeito deles. E o termo reeditor é um termo muito utilizado e disseminado pelo Bernardo Toro, que é um autor colombiano. Ele diz assim, que reeditor não é multiplicador, porque o reeditor, ele é uma pessoa que tem uma liderança, que tem uma experiência onde ele está inserido, né? Então, ele é um educador, na verdade. Ele é um educador e ele vai reeditar com a criatividade e a experiência que lhe é própria. Muito bem. A Isa Guará, não sei se você conhece, ela pergunta, ela é nossa conselheira. Oi, Isa. Há muito tempo. Ela pergunta sobre a formação. Quanto tempo de formação você acha que seria necessário para uma mudança de atitude em relação às dificuldades que vocês notaram nesse projeto? E ela complementa dizendo, e que tipo de formação seria mais indicada? Excelente pergunta, Isa. Obrigada. O que eu posso te contar é o seguinte: a gente está sempre identificando novos conteúdos e práticas que a gente teria que levar, alterando programações, tirando um assunto, um tema, colocando outro. Você lembra, você foi formadora da primeira edição do projeto, você deu PIA, né? PIA, Projeto de Vida. Então, a gente vai experimentando e vai trazendo, depois escapa, depois traz uma outra novidade. É muito difícil pensar numa formação cabal que dê conta, né, de uma mudança da forma como a gente deseja, porque a gente não está falando de pequenas mudanças ou detalhes, a gente está falando de grandes transformações, né? Então, eu te diria, Isa, a gente conversa um pouco isso, né, mas sempre na correria a gente deixa o assunto, deixa de aprofundar. Interessante, numa oportunidade dessa, para a gente conversar com mais atenção, né, e maior aprofundamento. Eu diria o seguinte: eu acho que não tem formação que dê conta. Porque a formação, no sentido da capacitação, eu não gosto desse termo capacitação, porque eu não estou aqui para capacitar ninguém, né? Eu estou aí para contribuir na formação das pessoas e na minha própria. Daí o termo formador, e vocês notaram que eu falo professor, professora, nós estávamos conversando isso hoje, né, Celso? O NECA usa a palavra formação, está lá no seu nome e sobrenome, né? Engraçado, eu usava o termo formador, formadora. Eu fui formadora de formadores do Ministério da Saúde, né? Mas é interessante, no meu percurso, eu fui gostando tanto dessa coisa da professora, eu jamais me imaginei ser professora. Eu fui psicanalista, além de atuar em todas as áreas que eu atuei enquanto políticas públicas, tanto na área da saúde quanto da assistência. E por que eu estou te dizendo isso? Eu fui naturalmente me chamando, me achando professora, mas no sentido afetivo, sabe? E como é que eu chamo os profissionais que estão lá? Aquela turma porreta, né, de profissionais que têm uma estrada, né, no SUAS, que têm experiência direta que eu não tenho, né?
Como é que eu chamo essas pessoas? Formadores, reditores... Aí eu não gosto disso. E eu chamo meus alunos, né? Mas, em que pese toda essa carga que possa parecer para algumas pessoas, para mim é super leve, não é carga, é afetivo falar de professor, professora, aluno, aluna, né? Mas eu não acredito em formações que deem conta de uma transformação suficiente. Primeiro porque a transformação tem que ser estrutural, né? De superação do modelo capitalista de produção e reprodução da vida. Bom, mas aí a gente vai me dizer assim, ai, Ângela, você já está pensando na estrutura, mas vamos lá na superestrutura, vamos na mediação, vamos fazer... Tá bom, então vamos lá. Mas a gente vai caminhar por pequenas mudanças, mas a gente tem mudanças e retrocessos. Às vezes desanima, às vezes quer largar tudo. Ai, não deu. Olha, trabalhei tanto nisso, e olha como é que está agora, né? Que retrocesso. E assim por diante. Então, é um eterno refazer. A formação, para mim, é um eterno recriar. E ela vai se modificando, como é o próprio movimento do projeto. E eu terminaria, Isa, para te dizer as coisas que me ocorrem, que a gente sabe disso, que uma formação não pode prescindir de uma continuidade de supervisão, de trabalho com a gestão, né? Porque também se a gestão não reorganiza o serviço, o técnico não aplica a metodologia nova. Não tem como. Que é o que acontece, por mais que a gente esteja num processo de conversa com os gestores, para eles apoiarem o projeto, mas falta porque a gente tem que promover transformações na gestão, nas equipes, e lutar por uma formação contínua, a chamada educação permanente. Eu que vim lá de SUS, né? Então, assim, até se comentou que eu vim de SUS, e então foi muito fácil para mim me apropriar, né, do que estava acontecendo no SUAS, que ele é copiado, ele é espelhado no SUS. E os nossos críticos são tão bem conhecidos lá no SUS, como a gente rapidamente identifica aqui no SUAS, né? Então, eu diria isso, assim, eu acho que a formação ela é inacabada, ela é um eterno recriar, e as mudanças são cumulativas. Eu ando um pouco pessimista, viu? Mas, por outro lado, eu acho que eu sou muito exigente também. Então, eu precisaria exigir menos, né? E valorizar mais os ganhos que a gente tem, como equipe, inclusive, do NECA. Muito bem. Eu vou trazer aqui mais um comentário, mas eu acho que merece ser trazido. Ela fez esse comentário antes dessa última Vânia fala Nelly. sua. A Vânia Nelly, ela falou que sempre estamos diante desse desafio de eleger metodologias de formação que favoreçam as trocas e a produção de novos caminhos junto aos trabalhadores, não é mesmo? Quer dizer, é mais um comentário, uma pergunta, mas é uma pergunta que já está respondida. Eu agradeço, Vânia, o comentário. Tá. E agora eu vou trazer uma questão trazida pelo Anderson Fogo. Ângela, na sua visão, como você percebe o processo de formação acadêmica dos profissionais da área de ciências sociais aplicadas, atuantes na PNA SUAS, dentre os quais assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, sociólogos, dentre outros? A formação é adequada? Acho que a pergunta é essa, para a prática que eles vão ter que desenvolver depois? Entendo assim a pergunta, né? Tá. Anderson, ninguém sai pronto da faculdade, né? Seja em qualquer área.
serviço social, psicologia, pedagogia, que são as profissões mais comuns, né, no SUAS. As equipes são pensadas no SUAS como compostas de assistentes sociais e psicólogos, basicamente. Mas claro que a gente tem outros profissionais, sociólogos, pedagogos, enfim, que terminam se agregando às equipes básicas de psicólogos e assistentes sociais. Eu não estou acompanhando, eu não poderia fazer uma avaliação da formação atual desses profissionais. Eu tenho muito tempo que me formei e vou te dar só uma opinião pessoal minha, né? Psicologia não prepara ninguém para o SUAS, na minha opinião. Pelo menos de onde eu venho. Eu fiz USP e o modelão era clínico. É um modelo que não conversa com o assistente social, que tem sim uma formação materialista, histórica e dialética. Então, assim, quando a gente se encontra no SUAS, como é que a gente vai conversar e construir uma prática comum? Esse é o grande desafio, que não se dá lá na universidade, vai se dar no serviço. E o que ocorre muito, e a gente vê, tem muitas autoras que referem isso, a gente termina vendo, em relação às metodologias e práticas que se desenvolvem, muito centradas no vínculo, que é muito o discurso, a formação do psicólogo. Então, fica assim, o psicólogo trabalha vínculo e o assistente social, com formação materialista, histórica e dialética, termina falando, mas não consegue traduzir numa prática, de fato, junto com a população, no sentido da defesa, da garantia de direito e da transformação social. Então, a gente fica se debatendo com as nossas formações que não são aplicáveis. A gente não consegue, a própria formação do serviço social reconhece isto. Tem uma formação excelente no campo da teoria social crítica, do marxismo, do materialismo histórico dialético, mas não tem uma tradução prática eficaz no serviço. E o psicólogo, por outro lado, traz uma formação modelo clínico, modelo individual, de leitura das relações, mas que são na dimensão intersubjetiva. Não estou desqualificando. Eu fiz psicologia, fiz psicanálise e fui analista há 15 anos. Eu estou tentando integrar isso na minha cabeça. Né? Como é que converso dentro da minha cabeça o materialismo histórico e dialético e a minha formação de psicologia de vínculos, psicanálise, de inconsciente, de intersubjetividade, de subjetividade, etc. Não sei se estou sendo clara, mas estou trazendo mais as minhas perguntas, porque acho que eu não tenho respostas. Muito bem. Mais um comentário é da Cíntia Lopes, que a formação deveria ser permanente. Eu acho que Cíntia, minha aluna de Santos. Ah, que beleza. Vamos lá. O Milton... a Neuza Jesus a Neuza tem uma questão... Nossa Neuza. A Neuza, do NECA também, né? Sim. Ela pergunta qual foi o grande desafio para o desenvolvimento de todo o projeto, considerando o aspecto participativo, e que recomendações você faria para quem se lance a uma proposta desta envergadura? Sim. É uma pergunta complexa. Muito complexa. Como é o trabalho? Acho que o grande desafio foi essa construção permanente do processo, estudando, lendo, ouvindo as pessoas, e
criando, recebendo, num ambiente bastante amigável de relacionamento, formadores e alunos, não é? Então, a gente teve o grande desafio e continua sendo essa construção permanente, eu diria. Agora, dependendo do tema que você vai trabalhar, eu recomendaria algo da minha própria experiência, que é a gente estudar muito, conversar muito com nossos alunos e profissionais, ouvir. A questão da escuta é fundamental, né? A gente fala muito escuta. Eu não estou falando de escuta especializada, que é um grande mote agora da formação, né? Do pessoal de proteção especial, né? Eu falo da escuta, chamada escuta qualificada, né? Que também é um grande mistério, por onde passa essa escuta qualificada. Eu até dava, depois eu me cansei um pouco, mas eu dei várias oficinas pelo NECA de escuta. Mas isso exige muito da gente, né? E a escuta não é como as pessoas, em geral, pensam, que é uma coisa assim, a gente escuta, depois a gente faz o quê? Né? É quase usado como sinônimo de eu ouço. Ouvir não é escutar. Ouvir envolve aqui a parte física, biológica aqui do nosso aparelho auditivo. Agora, a escuta, ela se constitui a partir de uma formação de teoria, de experiência prática, de supervisão, né? E a gente vai construindo as nossas escutas, né, nos ambientes e nas formações, sejam elas quais forem. Então, eu acho, Neuza, eu estou aqui tentando formular alguma coisa agora, assim, meio o que me vem à cabeça. Mas eu acho que um ponto forte da gente é ouvir todo mundo, sabe? Assim, e aí a gente muda na hora. Então, você faz um planejamento, delimita a partir de estudos, levantamentos, conversas com as pessoas, com os colegas, com professoras da universidade, com textos, né? A gente vai elaborando tudo isso e faz um plano de trabalho, né? E aí a gente se põe a campo. O ponto forte que eu diria que é o sucesso de qualquer trabalho, na minha opinião, é poder escutar permanentemente e mudar a qualquer tempo o que não está dando certo. Então, isso não está legal. O que nós vamos fazer? E conversando com a turma, não é sozinha, eu comigo mesmo, ou não, na melhor das hipóteses, eu com a minha equipe, né? Conversando. Não estou achando que está legal, o que vocês acham? Né? E, então, acho que essa construção, com essa abertura e com essa possibilidade de alterar o que foi pensado inicialmente, acho que tem a ver com o sucesso do projeto. Eu gostaria de contar, que acho que a gente nem conversou isso esses dias, né, que a gente estava aqui preparando a live, mas é importante até contar para vocês. Em 2015, eu escrevi esse projeto e a gente ganhou a seleção pública da Petrobras. Lembra? A gente foi lá assinar teve festa, nós fomos lá em Santos e tal. Então, a gente fez a primeira edição porque foi selecionado, né? Sim. E o patrocínio é Petrobras. Quando terminou o projeto, a Petrobras
se interessou e propôs a segunda edição para o litoral norte paulista, não fomos nós. Sim. Né? E será que nós vamos fazer a terceira, a quarta? Não sei, né? Mas o que eu estava lembrando agora é isso, que, embora eles sejam de uma outra área, eles são área de comunicação lá da Petrobras, eles são um programa socioambiental, mas eles identificaram que a gente tinha uma pegada de trabalho que interessou a eles. E tanto interessou, que tanto eles valorizam os nossos produtos mesmo, assim, tanto do ponto de vista da comunicação, o logo do projeto, né? Que eu trabalho com famílias. Esse é o logo dessa edição. Tinha um outro da primeira, a gente vai mudando, porque a gente não gosta do mesmo. Sem falar no conteúdo, né? Na verdade, eu acho que a gente tem sido muito reconhecido no trabalho que a gente tem feito, não só com a Petrobras, mas a Unicef também recorre ao NECA frequentemente em função de ter projetos bem desenvolvidos no passado. E outras fala um pouquinho mais disso, Celso, porque, claro, eu estou falando da minha experiência, né, com os projetos que eu participo, mas você, como presidente do NECA, fala um pouquinho mais sobre isso. Não, na verdade, eu acho o seguinte, o NECA já está hoje sendo uma referência para diversos atores dentro do desenvolvimento das políticas públicas, sejam governos ou sejam entidades não governamentais ou internacionais. Então, a gente tem, de uma certa maneira, a gente construiu, quer dizer, vocês construíram, vocês técnicos construíram, a gente foi, da parte administrativa, criando as condições para que isso pudesse acontecer. E eu acho que essa busca da Petrobras em relação a replicar o projeto, replicar ou não, reeditar o projeto. Tá certo? E eu acho que, claro, as administrações vão mudando, não sei se as prioridades, a gente vê os recursos dedicados às políticas de proteção estão muito ameaçados, a gente percebe que existe toda uma conjuntura de desmanche das políticas públicas e tal, então a gente está sentindo que agora não é um momento de avançar, mas é um momento de tentar preservar os espaços conquistados. De resistir. E eu acho que de resistir, eu acho que isso, infelizmente, tem esse ciclo, e eu acho que isso acaba sendo educativo, sabe? Porque eu acho que esse processo acaba mostrando para a sociedade, por exemplo, a importância de ter um sistema de saúde estruturado nesse momento, entendeu? Eu acho que de saúde pública, né? Sistema público de saúde. SUS, né? Então a gente até imagina, quer dizer, a gente sabe que a gente está numa crise muito grande, o SUS sempre teve uma crise de financiamento, mas agora ela estava mais agudizada, e agora a gente está vendo que o que tem entre nós e a barbárie é o SUS hoje no Brasil. E está se fazendo um investimento emergencial maluco em todas as capitais, mas o SUS realmente está segurando uma onda, os profissionais são, né? Mas isso acho que é uma coisa que nos mostra. Bom, então, o NECA também, sem querer, pelo amor de Deus, fazer qualquer tipo de comparação, mas acho que o fruto do trabalho, os produtos que o NECA entrega na sua relação com a sociedade, com a comunidade, com a universidade, com todos os atores, até o judiciário, tudo, a gente entra em algumas pelejas aí que são bem agudas. Cada área a gente tem profissionais do NECA muito preparados para isso. Eu acho que isso nos ajuda muito a preservar a instituição, porque a Petrobras nos buscou porque viu que era um trabalho de qualidade e sentiu que valeria a pena investir em colar a imagem da Petrobras no NECA. Eu acho que isso é muito positivo e para nós é um motivo de orgulho. Aliás,
eu me orgulho muito dos profissionais que estão no NECA. Eu acho que a gente está com uma equipe daquelas mesmo. Sempre, quer dizer, Então, sempre sim, teve, eu mas acho que sim. é, Sem falsa humildade, né? é. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte: tem mais algumas questões aqui. O Milton tem uma, eu acho que tem mais novos comentários. Agora já são 1h38 que nós começamos. Então, agora acho que a gente vai responder mais umas poucas perguntas, para E você. sucintamente, né? Vou tentar ser mais. É. Então eu vou trazer essa do Milton, que eu acho que é uma que que é legal para conhecer também. E depois eu vou ver para baixo as outras perguntas que eu não estava falando contigo e eu não vi. Vamos Sei. lá. O Milton perguntou: Angelita, vocês tiveram algum retorno dos participantes em relação a resultados ou efeitos da aplicação destas metodologias com a população? Não, Milton, não. A gente está na fase formativa ainda e, e o projeto não prevê esse tipo de avaliação, sabe? Não é um projeto para avaliar resultado, impacto com as famílias. É um projeto de formação dos profissionais do SUAS. Então, a gente está terminando a formação deles e eles têm a tarefa de formar outros profissionais, colegas de equipe. Então, a gente não tem esse foco, a gente não tem esse foco de preocupação, nem se propõe a avaliar. A gente nem pergunta sobre isso, para dizer a verdade. É um comentário da Silvia Chaigar. Desafiador é sensibilizar os próprios colegas quanto à necessidade de aprendizado e capacitação permanente. Tudo muda, tudo se transforma. Silvia, concordo completamente com você. E que bom que transforma. Eu me angustio com as coisas que se cristalizam, sabe? A transformação é muito bem-vinda. Muito bem. Olha, eu acho que as questões e comentários assim eu contemplei todos que vieram aqui. Peço desculpa se passou algum que eu não tenha lido. Agora os elogios eu não vou pôr, porque senão não vai dar tempo. A gente vai ficar até meia-noite aqui e não Tem vai dar para elogio? terminar. Tem alguns, depois você vai ver. Tem bastantão, bastantão. Então é isso aí, pessoal. Eu queria que Quantas pessoas estão nos assistindo, Celso? nesse momento, 27, a gente teve um pico, eu não acompanhei muito, mas acho que de 40, né? Teve 48 pessoas que colocaram joinha positivo. Mas eu acho que, eu não sei se o que eu estou vendo aqui são sons do Facebook ou do YouTube, ou se são somados, mas de qualquer maneira, digamos assim, que a gente tem até tido um pico de uns 40. Isso é comum, é a primeira live do NECA, né? Mas eu acho que, como isso fica no ar, daí a gente vai ter isso multiplicado, porque muita gente, pelo horário, não podia assistir, ou tinha Pode ver compromisso. em outro momento, né? Isso, então agora vai ficar no site, vai ficar na TV NECA, né, que é o canal do YouTube. Aliás, eu peço para quem está no Facebook curtir a página do NECA, para sempre ser notificado quando tivermos as nossas publicações, as nossas atividades. E também quem estiver no YouTube, ou quem estiver no NECA, pode ir no YouTube, TV NECA, e se inscrever, porque você se inscrevendo também você vai ter mais facilidade de acessar as nossas gravações, nossos vídeos, que estão começando hoje, esse é o primeiro. Vou deixar para a Mariconde fazer as palavras finais, com a tela cheia para ela, porque aí eu vou preparar o fechamento aqui. Tá bom, Deixa, então. deixa eu só voltar aqui, eu esqueci de me despedir, então desde já eu me despeço. Agora eu vou fazer a parte técnica de fechamento aqui da sala, de soltar a vinheta final e tudo.
Então, eu me despeço, agradeço muito a presença de todos e todas, e vou deixar a Mariconde fazer a despedida dela. Muito obrigado. Obrigada, Celso. Obrigado a todos. Obrigada. Olha, gente, é um desafio essa coisa de tecnologia, não é? Você está indo embora e não consegue ir embora. Olha, a gente ficou quase 2 horas, acho que é um tempo, eu diria, quase excessivo. Espero não ter cansado aí os bravos companheiros e companheiras que atravessaram essa live do começo ao fim. Eu quero agradecer a participação de vocês, eu não esperava tantas perguntas. Como vocês devem ter percebido, eu tenho mais perguntas que respostas, né? Não tenho muita clareza de muitas coisas, mas o que eu tenho que me é muito caro, além de claro, é que eu estou aberta para escuta e para mudança em tudo que for necessário para a gente avançar juntos, né? Transformando as nossas realidades e contribuindo aí no que é possível, né? Espero ter contribuído nessa modalidade aqui que a gente fica falando e fica olhando o próprio rosto, sabe? Eu falo comigo mesma. Então, mas eu sei que vocês estão aí, atrás dessa tela, então isso me possibilita falar, não travar, né? Ficar e muda, porque é muito esquisito. Mas a gente vai se acostumando, eu acho admirável o Celso, porque além de coordenar a live, né? Me apresentar, manejar toda essa tecnologia, eu não seria capaz. Eu agradeço muito a participação de todos e todas, e até uma próxima oportunidade. Obrigada.